Abra sua Bíblia em João capítulo de número 14, versículo 13 e 14. Eu quero falar com vocês hoje sobre 4 pedidos que contém a oração de Jabes. Jabes fez uma oração e nessa oração ele fez 4 pedidos. Eu quero falar com vocês sobre os 4 pedidos na oração de Jabes. Mas primeiro eu preciso te falar que Jesus disse o seguinte, João capítulo 14, verso 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Jesus assegura, afirma, que tudo que nós pedíssemos no nome dele, ele faria. Você e eu, acredito, já ouvimos pessoas dizer assim, bem, se ele é Deus e sabe o que eu preciso, para que eu tenho que pedir? Você já ouviu alguém falando assim? Já? Partindo de um pessoal mais tradicional, né? Das igrejas mais tradicional, é o seguinte, eu oro e você fica ouvindo. Você não ora não. Eu estou pedindo aqui, Deus sabe o que você precisa. Ou, às vezes, algumas igrejas, o pastor só diz, fecha os olhos, e Deus sabe tudo que você precisa, só fecha os olhos. Aí a pessoa não ora porque ela acha que não precisa pedir. Só que nós temos a palavra dita pelo próprio Jesus que nós devemos pedir. Ele disse, tudo que pedirdes em meu nome eu farei. Por mais que Deus saiba todas as coisas, mas ele deu uma lei. Isso é uma lei para nós, não para ele, uma lei para nós, tá? Então eu que ainda estou sobre a terra, neste corpo físico, então eu preciso pedir, eu preciso manifestar a minha vontade sobre aquilo que eu quero, sobre aquilo que eu desejo. Portanto, eu descarto essa ideia de que eu não preciso pedir porque Deus sabe todas as coisas. Ainda que eu formule os meus pedidos na minha mente e não chego a expressá-los, mas eu os tenho comigo, tá? Eu sei o que eu estou pedindo, eu sei o que eu preciso. Se você parar e perguntar, o que é que você pediu? Eu não vi quais são os pedidos que você tem formulado na sua mente. Eu vou dizer, pedido número 1 é isso, pedido número 2. Porque eu entendo que Jesus prometeu, e tudo quanto pedirdes em meu nome. Esse pedir aí é no sentido de tomar posse. Tá, mas a gente não vai falar disso hoje. Só quero falar que você precisa formular diante de Deus os seus pedidos. E aí nós vamos ter então 4 pedidos que o Jabes faz. Bom, em 1 Crônicas, capítulo de número 4, versículos 9 e 10. 1 Crônicas, capítulo de número 4, versículo 9 e 10. Jabes foi um personagem que teve uma das biografias mais curtas da Bíblia. Ele aparece e de repente desaparece. Só que as lições que nós podemos extrair da vida de Jabes dura para uma vida toda. Sinceramente, as lições que Jabes nos ensina ou nos ensinou aqui, lições de oração, de perseverança, de determinação, é importantíssima para nós. Superou muitos outros personagens na Bíblia Sagrada. O texto sagrado, vamos lá, diz o seguinte, e Jabes, leia comigo por favor, e Jabes foi o quê? Mais ilustre do que, Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Por quê? Fez o quê? Por que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos? O que fez o Jabes?
invocou o Deus de Israel, dizendo o quê? Jabes, verso 9 diz, foi mais ilustre do que os seus irmãos. E a sua mãe o chamou Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. A razão do nome dele ser Jabes é porque ela sofreu na gestação. Então este foi o nome dele. Quando Jabes entendeu que este era o seu nome, versículo 10, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo 4 coisas. Se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, ou ampliares, e fores comigo, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal eu não seja aflito, reticência aí, ele falou mais coisas, e aí vem o versículo dizendo assim, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. E se ele não tivesse pedido? Se ele tivesse aceitado a vida como um acidente? Se ele tivesse aceitado as coisas que a sua mãe havia dito, como minha mãe sabe, né? É a vida que eu tenho. Não, gente, nós temos um Deus por nós. Nós temos a quem recorrer. Eu vim aqui nessa noite para falar com você. Não importa quais foram as palavras de maldição que alguém jogou na sua vida. Você tem a quem recorrer. Você tem 2 coisas a fazer: aceitar, contentar-se, acalentar-se, ou dizer não, eu não aceito isso, eu não admito, minha vida vai mudar. Fazer como o Jabes fez. Exatamente, o Jabes falou não. Quando ele entendeu por que o seu nome era Jabes, ele falou, não, deixa eu falar com Deus. Aí ele foi falar com Deus e ele fez 4 pedidos. Mas antes da gente analisar os 4 pedidos de Jabes, isso eu queria apenas que você anotasse aí. Exemplo de pessoas ilustres na Bíblia. Eu vou lhe dar 5 exemplos rápidos de pessoas que foram ilustres na Bíblia. Toda pessoa que ela tem uma missão, antes de ela assumir essa missão, ela passa por algumas perseguições. Antes da bênção chegar até você, parece que tudo vai desmoronar. Você precisa saber disso. Quando tudo parece que está dando errado, é porque tem coisa vindo certa à tua direção. E o inimigo já quer te desviar disso. Aprenda isso. Bom, nós estamos falando de Jabes. Exemplos de homens ilustres na Bíblia. Anotou? Anote o primeiro, Jabes. Jabes se tornou mais ilustre do que seus irmãos. É o versículo 9. Em uma família é comum algum membro se destacar mais que o outro. Não acontece isso às vezes? Lá em casa somos 5 irmãos. 2 meninas e 3 homens. Mas ninguém é igual. Todos são diferentes. Entenderam isso, sim ou não? Nossa, meu irmão mais novo é nervosão à beça, agitado. Eu sou calmo toda a vida. Sou, claro que sou. Pode perguntar para minha esposa para você ver. Olha só, cada um é diferente. Ninguém é igual. Não adianta a mãe querer que os filhos sejam iguais, que não serão. Quando eu era pequeno, eu não conseguia comer alguma coisa. Se alguém me desse alguma coisa na rua, eu não conseguia comer tudo sem levar um pedacinho para minha mãe e para meu pai. Sincero, estou lhe falando, eu levava. Cada um é diferente. Você está me entendendo, sim ou não? Hein, gente? Cada um é diferente. Um dia eu vou te contar mais. Tá? Vou te contar mais. Então, mas isso não quer dizer que um ama menos ou mais. Né? Então, o Jabes falou com Deus. Falou, não, Deus, o Senhor vai me ajudar aqui. Por exemplo, vou lhe falar de um segundo ilustre. Vai lá. Segunda pessoa ilustre na Bíblia. Você sabe que José, filho de Jacó, era mais ilustre do que os seus irmãos também. Né? Era o mais carinhoso, que vinha e falava, papai, meus irmãos estão fazendo coisa errada, pai.
Lá em Gênesis, vou te dar só o texto, depois você lê em casa. Gênesis 37 e depois Gênesis 49, 22 a 26. Tá? Depois você lê em casa. José era mais carinhoso, era mais assim, papai, perto ali, junto. Era o filho da velhice de Jacó também. Os irmãos de José o odiavam, você conhece a história. Outra pessoa, terceiro, ilustre, Davi. Gente, aí não, para mim aí já foi um caso. Davi foi desprezado por sua família quando Samuel veio à casa de Jessé ungir um de seus filhos a rei. Davi foi desprezado, literalmente, esquecido não. Não acredito que pai esquece filho. Só já esqueceu seu filho? Jamais. Só tem 8 filhos. Só reuniu 7. Você vai falar, cadê o humildinho? Está faltando. Sim ou não? E mãe é, nossa Deus, né? Reuniram os irmãos de José, de Davi, desculpa. Mas o Davizinho, o pai de Davi, Jessé, falou, não, você não precisa vir não. O Davi poderia ter questionado, mas papai, não é um dos meus irmãos que você consagrado a rei? E se for eu? Mas ele nem teve coragem de indagar. Ele falou, tá bom, pai. O pai falou, você vai cuidar das ovelhas. Isso aí aqui é coisa de gente grande. Fica cuidando das ovelhas aqui. Desprezo. Gente, como é ruim isso. Já foi desprezado? Já não. Já foi? Já? Eu já. Nossa, ele é horrível. Né? E os 7 irmãos de Davi lá, Eliabe, o grandalhão assim, bombadão, não tem? Né? Quando entrou Eliabe, Samuel falou, eis o ungido de Deus. Deus falou, Samuel, cuidado, hein? Eu não vejo como você vê. Você vê a aparência, eu vejo o coração. Fica na sua. Já deu um corte nele. Veio outro, e o outro, assim passaram os 7. E Samuel falou, estranho, Deus não deixou ungir ninguém. Acabaram-se os seus filhos, Jessé? Ele falou, tem o Davi. Mas ele é pequenininho, é o caçulo. Samuel falou, mas traz ele. Quando Davi entrou, Deus falou, Samuel, derrama o óleo na cabeça dele. Esse é meu ungido. Samuel derramou o óleo na cabeça de Davi. Davi olhou para ele e falou, era só isso, gente? Voltou lá para o campo, continuar cuidando das ovelhas. Ele não saiu dali falando, agora eu sou rei. Gente, tudo tem um tempo na vida. Aprenda a trabalhar no tempo de Deus. Tudo tem um tempo. O problema é que tem gente que precipita. Casar é certo? Casa na hora certa, gente. Tudo tem um tempo na vida. Abrir a empresa é certo? É, precisa abrir, mas tem um tempo. Cuidado para você não fazer a coisa certa no tempo errado. Davi entendia isso. Recebeu a unção, foi ungido a rei na presença de todos os irmãos. Samuel declarou, ele rei ali, ele era uma criança, talvez com seus 12 para 13 anos, alguns falam 17, mas aí quem fala 17 está pensando na juventude do nosso país, como é constituída. Lá no tempo deles era diferente, era um menino, ungiu. Davi falou, era só isso, gente, porque eu vou cuidar das ovelhas. Voltou cuidando das ovelhas. Porque tudo na vida tem um processo, não pula etapas. Se pular etapas, você depois vai ter que voltar para tentar refazer o que ficou por fazer. Aprenda a obedecer. Tem tudo na vida uma etapa, que você precisa desenvolver essa etapa e seguir essa etapa. Davi foi desprezado pela própria família. Depois se tornou o rei mais ilustre que todos. O maior rei de Israel foi Davi. Um dos maiores reis. Aliás, Jerusalém, a cidade de Davi. Cidade de Davi. Estão entendendo, sim ou não? Então isso são coisas que a gente olha na Bíblia e fala, puxa vida, mas gerou inveja nos irmãos? Sim, tanto que se você ler a história de Davi, você não vê Davi falando muito nem do pai e nem dos irmãos. Pode olhar para você ver. Porque tem pessoas diferentes. Bom, e aí, vou falar de um outro aí.
Agora, olha, o Davi escreveu para a gente uma coisa, não é um ilustre não, mas o número 5 seria uma coisa necessária na nossa vida. Eu queria que você abrisse Salmo 45, versículo de número 7. Salmo 45, 7. Não é um ilustre, mas eu queria falar com você disso. O Davi escreveu algo importantíssimo para nós nessa noite. Importantíssimo. Aí eu tenho que correr por causa do tempo. Vamos lá. Diz assim, quem encontrou, lê comigo, por favor. Está na tela aí, ó. Tu amas a justiça e odeia a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de, leia comigo, com óleo de, mais do que os teus. Gente, nós precisamos desse óleo, óleo da alegria. Porque o mundo hoje está cheio de coisas que fazem a gente ficar triste. Tem gente que transmite uma tristeza tão profunda que se você olhar para ela, você já fica triste. De vera. Como diz o mineiro, de vera é verdade. O mineiro fala de vera. Não é? Se você olhar, você já fica triste. Você tem tristeza em casa, tem ou não tem? Tristeza com a família, tristeza financeira, tanta tristeza. O que é que eu preciso? Gente, isso aqui, ó. Preciso que Deus me dê o óleo da... Porque só o óleo da alegria de Deus cura as decepções. Cura as tristezas do passado. Então eu queria que você marcasse esse versículo, que você vai precisar dele. Esse óleo da alegria nos dá alegria mesmo quando tudo está errado, tudo está ruim ao nosso redor. A gente tem a alegria de Deus. Gente, isso faz o diabo ficar doido. Que o diabo usa as pessoas para te entristecer. Quanto mais o diabo te usa as pessoas, mais feliz você está. Aí o diabo fala, não entendo esse cara. Mas por quê? Porque Deus me ungiu com óleo da... Diga comigo, isso é para você também. Diga, Deus me ungiu com óleo. Para de ficar pensando nos problemas. Creia, você tem o óleo da alegria na tua vida. Senão você vai ficar deprimido, deprimida. E aí você vai ter que ir para o médico. Tomar remédios antidepressivos. E dependendo do médico, vai ser mais fácil ele tratar os sintomas contigo. Porque às vezes a tua forma de pensar já foi afetada pela depressão, que não adianta o doutor falar nada. Entra no ouvido e sai pelo outro. Tem 3 especialistas que poderiam ajudar nesse caso. O psicólogo, o neurologista e o psiquiatra. Que poderia ajudar a pessoa a sair da depressão, do quadro depressivo. E às vezes tem que trabalhar em conjunto, os 3, para tentar tirar a pessoa do quadro. Deus aqui está falando para a gente. O que é a depressão? É uma tristeza que nos afeta por alguma coisa que aconteceu no passado. Gente, não existe depressão por coisa do futuro, isso é ansiedade. Depressão é coisas que aconteceram. Ansiedade é por coisas que ainda vão acontecer. Então o que eu faço? Gente, tem coisa que as suas mãos conseguem pegar e tirar do lugar. Isso, se você tem como mudar, mude. Se você não tem como mudar, entenda que nem tudo que acontece na vida depende de você. Se você entender isso, sua vida já vai começar a melhorar. Porque a senhora fica sofrendo por coisas que a senhora não tem como controlar. Mas pastor, o senhor conhece o coração de mãe? Conheço. Por isso que eu estou lhe falando isso. Porque a senhora está triste, deprimida, abatida, se culpando. Achando que a senhora é culpada por tudo. E não é. Então precisamos entender que essa alegria de Deus é importante nas nossas vidas. E por último, falaria também de Jacó. Isaac abençoou Jacó lá no Gênesis 27, 29 e falou com ele: Jacó, você vai ser muito abençoado. As pessoas vão te servir
as nações se curvarem a ti, né? Ser senhor dos teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvam a ti, Jacó. Bênção, falando para ele. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoares. Jacó também foi ilustre, porque usou crer. Quem não entende muito vai falar: pastor, mas Jacó roubou a bênção do irmão. Vai ler a Bíblia, para não falar besteira. Tá? Vai ler a Bíblia, não fala besteira não, que é proibido falar besteira. Tá? Vai ler a Bíblia, ele comprou. Ah, mas o irmão arrependeu, azar é dele, mas vendeu. Ué. Sim ou não? Sim, você vendeu, ué. Vendeu. Rejeitou, tanto que a própria Bíblia diz que chama Esaú de rejeitou a primogenitura. Ele rejeitou, ele desprezou. Tanto que Deus diz que com lágrimas ele chorou e não pegou de volta. Porque ele rejeitou quem? O próprio Deus. Vendendo para o irmão que aproveitou a oportunidade. E pior que vem oportunidades até você de você melhorar e você não melhora. Bom, vamos seguir em frente. Vamos lá então, os 4 pedidos de Jabes. Vamos ver quais foram eles. Os 4 pedidos de Jabes. Então, a gente tem pessoas que precisam dessa alegria. E eu quero orar aqui nessa noite, para você ter essa alegria de Deus na tua vida. Amém? O óleo da alegria. Salmo 47, 45, verso 7. Quais foram os 4 pedidos de Jabes? Primeiro, anote aí. Pedido número 1. Jabes pediu uma bênção grande. Primeiro pedido de Jabes pediu uma bênção grande. Jabes pediu assim: se me abençoares, quanto? O Jabes pediu uma bênção grande. Primeira bênção, primeiro pedido dele: eu quero uma coisa grande. Olha o que ele disse: se me abençoares muitíssimo. Muitíssimo. Nós também temos que ser ousados no pedir. Meus pedidos não quero coisinha, eu quero coisas grandes. Não para eu, mas para o nome de Deus ser glorificado. Amém? Aprenda a pedir coisas grandes. Jabes falou: quero que o Senhor me abençoe muitíssimo. Primeiro pedido dele. Segundo pedido de Jabes. Não está aí, fica lá, que está tudo aí. Segundo pedido de Jabes, ele disse assim: Jabes pediu uma bênção expansiva, uma bênção que pode expandir. E ele disse assim: e os meus termos amplificares, ou ampliares, ou me alargares as fronteiras. Segundo pedido: eu quero que a bênção que o Senhor vai me dar seja uma bênção expansiva. Eu quero que a minha vida seja ampliada. Isto quer dizer que os depois de mim vão ser abençoados através de mim. Eu chego a arrepiar quando eu falo isso. Gente, através de mim, através de você, pessoas serão abençoadas. Mas você tem que crer como Jabes creu. Jabes falou uma bênção expansiva. Oh, glórias. Gente, vamos mudar a nossa mentalidade. Vamos pedir algo grande. Ele quer uma bênção que seja expansiva para todos. Quero que o Senhor amplie os meus termos. Amplificares. Amplificar é de aumentar, né? De alargar as minhas fronteiras. Terceiro pedido de Jabes. Jabes também pede a garantia da presença de Deus com ele na jornada e nas batalhas. Não sei se você está anotando. Jabes pede a garantia de Deus, da presença de Deus com ele nas jornadas e nas batalhas. Olha só, Jabes diz o quê? E a tua mão fores comigo. O que é isso? Garantia de sucesso. Gente, você sabe o que acaba com Satanás? É que aonde você for, o sucesso está com você, e não no lugar que você estiver. Não é o lugar que me faz, eu faço o lugar. Sucesso está em mim. Eu sou o sucesso. Sucesso está em você.
Você é o sucesso. A paz está em você. Você faz a paz. Amém? Que às vezes você fala, pastor, porque lá em casa, aí fica culpando os outros. Não, a bênção está com... Aprenda isso. Jabes falou, eu quero a confirmação da tua presença comigo, na minha jornada. Vou ter momentos difíceis. Tem momentos que você fala, meu Pai do céu, cadê o pastor? Para orar por mim. Não é? Que você fala, meu Jesus Cristo, mas é assim mesmo. Quanto mais eu oro, mais problema acontece. Sim, tem dia que é assim. Mas você tem a garantia de Deus com você. Jabes queria essa garantia. Gente, eu já chorei sozinho, porque eu não pude chorar com os outros perto. Você já chorou escondido também? Já ou não? Diz que homem não chora, isso é conversa. Isso é conversa. Homem não chora. Não chora enquanto não bate a dor no peito. A decepção, a tristeza, a revolta. É ou não é? Sim ou não? Né? Mas aí você lembra de uma coisa. Deus falou, nunca te deixarei. Jamais te abandonarei. Aí você enxuga as lágrimas e fala assim, amém. E no final você finaliza o seu choro falando, glória a Deus. Eu creio no Senhor, o Senhor é grande. Jabes pediu isso para Deus. Falou, Deus, eu quero que o Senhor seja comigo. Quero que o Senhor vá comigo, aonde eu for. Vamos ver o quarto pedido dele, vamos. O quarto pedido de Jabes. Número 4. Jabes pediu uma bênção de proteção contra todo mal. Olha o que ele falou para Deus. E fizeres que do mal não seja afligido. Senhor, todo o mal que a minha mãe falou que viria sobre mim, não vai vir. Quero que o Senhor me proteja. Aleluias. Meu irmão, não importa. Deus diz, amaldiçoarei os que te amaldiçoares. Amaldiçoarei os que te amaldiçoares. E abençoarei os que te abençoares. Deus é contigo. E o Jabes falou, eu quero que o Senhor me livre desse mal. São 4 coisas que eu quero. Primeira delas, quais foram? Se me abençoares como? Muitíssimo. Segundo, e ampliares os meus? O que adianta eu ter muita bênção e não ter onde guardar? Ter os meus termos pequenos. Quero que os meus termos sejam ampliados. Quero que as coisas ampliem na minha vida. Quero que amplie a minha visão, meu entendimento, a minha família da fé. Quero que tudo seja ampliado. E Jabes assim orou. Número 3, Jabes falou, eu quero que a tua presença seja comigo. Porque eu vou ter dias difíceis. Mas eu quero que a presença do Senhor seja comigo. E a tua mão fores comigo. Número 4, o que mais eu quero? Quero a proteção do Senhor. Quero a tua proteção. Esse mal não vai me atingir. Eu não sei o que falaram, mas não vai chegar. Ah, pastor, tem uns profetas. Irmão, esquece esses profetas aí, tudo mentiroso. Anda por aí, ei, meu servo que eu falo contigo. Irmão, esquece isso. Tá? Não dá ouvido a isso não. Você tem que dar ouvido a isso aqui, a palavra do Senhor. Ah, pastor, porque eu tive um sonho, tá, irmão? Tem sonho que é verdade, tem sonho que é porque comeu demais. Tem sonho que é por causa da sua preocupação. Você ficou pensando muito na coisa, aí à noite. A Bíblia fala assim, dá muitas ocupações, vem o sonho. Você fica preocupado com uma coisa, muito pensando numa coisa, é bem provável que você vai sonhar com aquilo. Então, esquece esse negócio. Ah, pastor, mas e se eu sonhei com a cobra? Eu também vi uma cobra esses dias. Eu vi um cobrão. E daí? Ué. Gente, não importa, o demônio tem que saber que nós estamos abençoados e acabou. Eu não temo, você não pode temer. Deus é contigo. Você crê nisso como Jabes cria? Sim ou não? Deus é comigo. Pastor, mas falaram o quê? Que eu vou ser amaldiçoado. Você acredita nisso? Ah, mas o pastor me amaldiçoou, irmão. Quem pode amaldiçoar o que Deus abençoou, me diz? Ninguém. 4 coisas que nós aprendemos com a oração de Jabes.